Bom dia, pessoal. Nós já demos essa aula para vocês. Eu estava começando a falar sobre cicatrização, falei um pouco sobre cicatrização, mas acabei não terminando a aula, né? E nós tivemos todo esse problema relacionado ao Covid-19 e estamos tendo que nos reinventar. Vocês sabem que as minhas aulas normalmente, essas primeiras aulas todas são na lousa, né? Giz e lousa e muita conversa. Então agora nós vamos fazer com os slides, né? Eu estou falando aqui, nós montamos os slides bonitinhos e eu vou passando para vocês e vou comentando sobre. A bibliografia dessa aula é toda do Robbins. Então, como vocês já sabem, as aulas iniciais aqui de patologia são todas do Robbins. Então vocês podem encontrar todo esse assunto lá nesse livro. E é baseado nele que nós vamos comentar um pouquinho sobre a cicatrização. Então, primeiramente, a cicatrização é uma resposta fibroproliferativa, que é uma observação, isso quem disse foi o próprio Robbins, né, que remenda em vez de restaurar o tecido. Nós já havíamos falado sobre a diferença entre uma cicatrização e a regeneração, né? Eu disse para vocês que a regeneração você tem que restaurar o tecido absolutamente idêntico ao que foi perdido e que na maioria das vezes, a maioria dos casos no ser humano não existe exatamente uma regeneração. A maioria dos casos, quando nós temos uma agressão, nós temos uma cicatrização, ou seja, nós restauramos o tecido o mais próximo possível do que ele era antes de ser lesionado. Então é um remendo, vamos dizer assim como Robbins fala, né? É um fenômeno bastante complexo, porém tem uma certa organização. Então ele tem uma certa ordenação. E aí, nós, quando falamos de cicatrização, um modo mais fácil de nós entendermos a cicatrização é lembrarmos da cicatrização cutânea, ou seja, da nossa pele, da nossa mucosa, uma vez que nós vamos trabalhar em mucosa. Então, a cicatrização da pele, da mucosa, é o melhor exemplo que nós podemos ter e o mais fácil para a gente entender com relação a todo esse processo. E não é só na pele, não é só na mucosa que ocorre a cicatrização, em qualquer parte do corpo, só que, como eu disse, fica muito mais fácil da gente entender quando nós falamos de pele. Porque todo mundo um dia já cortou, já aconteceu algo que lesionou a pele e já observou, por vezes, a cicatrização, né? Desde o seu início do seu processo, né, até o término do processo da formação da cicatriz. E aí nós podemos dividir a cicatrização da ferida cutânea em dois tipos principais de cicatrização. Uma cicatrização chamada por primeira intenção e uma cicatrização por segunda intenção. O que é exatamente a primeira intenção? A cicatrização por primeira intenção é quando nós conseguimos unir as bordas da lesão, coaptar as bordas. Então, toda vez que nós conseguimos unir a borda de uma lesão, como, por exemplo, através de uma sutura de pontos, ou através de uma sutura sem pontos, que seja, você só unindo as bordas da lesão com os chamados pontos falsos, você consegue uma cicatrização naquele local chamada de primeira intenção. Enquanto que a cicatrização por segunda intenção é aquela que acontece em locais onde não foi possível unir as bordas da lesão. De preferência, como nós já havíamos falado, sempre que possível, nós vamos tentar uma cicatrização por primeira intenção. Quando fazemos um ato cirúrgico, nós sempre vamos tentar uma cicatrização por primeira intenção, porque ela acaba sendo uma cicatrização mais rápida, com menos problemas relacionados ao pós-cirúrgico, por exemplo, né? Enquanto que a cicatrização por segunda intenção, por vezes, acaba sendo um tanto mais demorada, porque tem mais tecido para ser refeito, tá ok? Com relação às fases, né, da cicatrização, nós podemos subdividir essas fases em 4 fases principais. Uma primeira fase que nós chamamos de limpeza, uma segunda fase que nós chamamos de retração, uma terceira fase que é a formação do tecido, chamado tecido de granulação, e a quarta fase que é a reepitelização e a formação de todo o tecido que foi perdido no caso, né? Nas fases, a primeira fase, a chamada fase da limpeza,
Então nós temos aí uma imagem, essa imagem foi retirada do próprio Robbins, do livro da patologia do Robbins, mostrando que a partir do momento que você tem um corte, ou no caso aqui é um corte na epiderme, na derme, né, no caso chegando até um pouco mais tecidos mais profundos ali, é só uma ilustração. Então nesse caso a primeira coisa a acontecer, o primeiro fenômeno a acontecer é a formação do coágulo. Nós já falamos então que o coágulo ele é importante, ele se forma na região onde houve incisão por causa do rompimento de vasos, da hemorragia local, e esse coágulo, se a pessoa não tem nenhuma discrasia sanguínea, nenhuma alteração sanguínea, esse coágulo vai se formar em questão de alguns minutos e ele vai servir naquele local para a proteção do local. Então ele ajuda a proteger o local e na sua superfície, por causa da fibrina que vai sendo desidratada, existe a formação da chamada crosta, que é a famosa casquinha da ferida, que vai ajudar ainda mais na proteção do local. Então esse coágulo serve para hemostasia, ou seja, para estancar o sangramento, e também para proteção local. Além do mais, ele está servindo como uma estrutura física para que as células possam penetrar neste coágulo e refazer o tecido. Então essa primeira fase, a fase da limpeza, na verdade, é todo aquele processo inflamatório agudo que existe após uma agressão. Então você tem a chegada de células de defesa, e nós já havíamos falado que as primeiras células de defesa a chegarem são os neutrófilos, eles chegam em grande quantidade, são células pequenas, células que estão em circulantes na corrente sanguínea e que saem dos vasos sanguíneos, chegando ao local para exatamente eliminar aí micro-organismos que porventura estejam no local, para eliminar células que estão mortas e assim por diante. Então os neutrófilos chegam em grande quantidade e fazem literalmente a limpeza do local, ou seja, eliminação de micro-organismos, eliminação de tecido necrótico, para que nós possamos então depois reparar este local. Isso acontece muito rápido, principalmente nas primeiras 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, se nós pudéssemos pegar esse pedaço de tecido e analisar no microscópio, nós veríamos uma grande quantidade de neutrófilos, de infiltrado dessas células, principalmente próximo desse coágulo, na região onde houve a agressão, né? 24 a 48 horas, as células que formam o epitélio da camada da epiderme, elas começam a se proliferar, principalmente as células da camada basal, que é a camada mais profunda, mais próximo do tecido conjuntivo. Elas se proliferam, né, essa camada basal, e elas começam a migrar em direção das bordas para o centro da lesão. Então elas se movem a partir das bordas da ferida até que elas consigam se encontrar na região central da lesão e formar uma pequena camada de células epiteliais que vai aumentar ainda mais a defesa do local e a proteção deste local juntamente com o coágulo, juntamente com a crosta. Ok? As células então elas vão lá, como já havia falado, elas vão se fundir na região da linha média, abaixo da crosta, e vai produzir essa fina camada de epitélio que ajuda no fechamento da ferida e na proteção do local. Tá certo? Com relação à segunda e à terceira fase, nós chamamos de retração e da formação do tecido de granulação. Então, quando se forma essa camada epitelial bem fininha, na região da camada basal, ela já começa então a formação do tecido conjuntivo, logo abaixo dela. Nesse primeiro, depois dessas 24, 48 horas, já os neutrófilos começam a morrer muitas vezes no local e começam a dar lugar para as células chamadas macrófagos. Os macrófagos e os linfócitos chegam ao local e começam a fazer literalmente a limpeza total do local, removendo todas as células, o próprio coágulo sanguíneo e estimulando que os fibroblastos e os capilares sanguíneos se formem neste local. Então os fibroblastos eles começam a produzir matriz de tecido conjuntivo, você começa a ter um tecido conjuntivo bastante novo no local, você começa a ter capilares sanguíneos em abundância, né, que nós chamamos essa formação de novos capilares de angiogênese. Então você tem uma grande quantidade de vasos, você tem uma grande quantidade de fibroblastos, uma grande quantidade de tecido conjuntivo novo e ainda tem uma grande quantidade nesse local de células de defesa, né, macrófagos e um pouco agora de neutrófilos.
esse tecido com essas características que eu acabei de descrever para vocês, ele é chamado de tecido de granulação. É um tecido de formação, né? Então está sendo formado esse tecido novo. Como eu falei, como ele tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, ele tem a tendência de ser um tecido mais avermelhado, é aquele começo da cicatriz que fica mais avermelhada. E esses vasos, eles não estão aí à toa, né? Na verdade, eles estão nutrindo todo o metabolismo que está ocorrendo no local, as células de defesa que estão, os fibroblastos e a formação de tecido conjuntivo, né? Trazendo oxigênio e nutrição para esses locais. Tá ok? Então, olha lá, como eu disse, próximo ao terceiro dia, os neutrófilos vão sendo substituídos pelos macrófagos. É o tecido chamado de granulação, né? E as fibras colágenas estão presentes. Interessante que as fibras colágenas, que vão refazer esse tecido conjuntivo, inicialmente elas estão meio que na forma vertical, elas não estão horizontalizadas. E na forma vertical elas não conseguem contrair o tecido para formar essa cicatriz. Então, inicialmente as fibras colágenas estão presentes em quantidade, mas elas não estão na forma horizontal. Então, elas estão na forma vertical e não conseguem contrair a região. Tá ok? Próximo ao quinto dia, mais ou menos, depois do início desse processo de cicatrização, esse espaço todo está preenchido por tecido de granulação. A quantidade de vasos é muito grande, principalmente os microvasos, e as fibras colágenas, as fibrilas colágenas começam a ficar na forma horizontal. E aí elas começam a unir a incisão. Então você começa a ter uma contração dessa incisão, desse local, né? E ele acaba ficando mais fechado, vamos dizer assim. É mais uma forma de proteção e para facilitar ainda a formação desse novo tecido. A região da epiderme, então daquelas células epiteliais, né? Elas se recuperam totalmente e a espessura fica praticamente normal a partir do quinto dia. A partir do quinto dia você já tem uma cicatrização já bastante avançada e já em fase de terminar, né? E depois nós temos, a partir do quinto dia, a reepitelização. Você já tem a formação de todo o tecido epitelial ali na superfície. Você já tem uma união fibrosa, né, dessas fibras colágenas que antes estavam verticalizadas, agora que estão na forma horizontal. Elas unem bem a região e essa reepitelização ela vai demorar, na verdade, por vários meses. Ela não acaba, a gente fala assim, depois de uma semana a gente tira os pontos por vez de uma cirurgia, mas entendam que mesmo depois de removidos os pontos, ela vai se manter por vários meses ainda, refazendo aquele tecido. E inicialmente, logo depois de 7 dias mais ou menos que você tem essa união fibrosa, a cicatriz ainda ela é muito frágil, muito friável, ela tem apenas 10% da capacidade que tinha antigamente esse tecido antes de ser incisado. Então, ele perdeu aí nesse início 90% da sua capacidade de elasticidade, né? A sua capacidade de tração. Então, se você puxar uma borda e outra, ela só tem 10% da força contrátil que ela tinha antes de ter sido incisada. Tá ok? Então, demora-se um tempo aí para a formação completa desse tecido que foi perdido, tá certo? Então, olha lá, a reepitelização, segunda semana você ainda tem lá o acúmulo de colágeno, você ainda tem proliferação de fibroblastos. Já em compensação, as células de defesa já praticamente já não existem, elas desaparecem, algumas conseguem voltar para a circulação sanguínea, outras morrem por apoptose, uma morte celular programada. O edema já praticamente desaparece. E os vasos sanguíneos também vão desaparecendo, porque inicialmente nós precisamos deles, dessa angiogênese, nós precisamos de vaso sanguíneo para nutrir todo o tecido, né, para trazer oxigênio e nutrientes, e células também, mas depois não há necessidade mais. Por isso que a tendência dessa cicatriz é cada vez, inicialmente ela estar mais avermelhada e com o passar do tempo ela começa a ficar mais esbranquiçada, porque ela vai perdendo esses vasos sanguíneos por a total falta de necessidade de mantê-los naquela região. Tá ok? Olha lá, o primeiro mês a cicatriz é feita por esse tecido conjuntivo desprovido de células inflamatórias já nesse primeiro mês e as células da epiderme estão bem intactas.
Lembrando que toda vez que você tem uma incisão, ou que você faz uma incisão, ou que você tem uma agressão, onde os anexos dérmicos foram destruídos, então glândulas sudoríparas, base de pelos, etc., quando eles forem destruídos, eles não se refazem, eles não se regeneram. Então, os anexos dérmicos que foram destruídos, eles são totalmente perdidos e não voltam mais a se formar naquela região, tá certo? E quando se forma o processo, quando se termina o processo cicatricial, ótimo, bacana, e na maioria das pessoas ele ocorre de uma forma bem natural. No entanto, existem alguns fatores locais e alguns fatores sistêmicos que podem influenciar na cicatrização de uma ferida. E nós já ouvimos bastante, já falamos bastante sobre isso na própria aula, nós comentamos sobre o assunto, né? E existem alguns fatores, no caso aqui, alguns fatores que eu coloquei sistêmicos, esses que nós estamos vendo, que tem que influenciam bastante no processo cicatricial. Um deles, por exemplo, é a falta de nutrição. Algumas deficiências nutricionais, como por exemplo falta de vitamina C, que ajuda na produção de colágeno, a falta de vitamina C vai fazer com que haja uma deficiência no processo cicatricial. Por isso a vitamina C é importante para a cicatrização normal do indivíduo. Existem outras condições importantes, condições metabólicas, né? O famoso diabetes. Então a doença diabetes, ela dificulta muito o processo cicatricial por uma série de fatores, né? Dentre esses fatores, a própria defesa do paciente, que não está 100%, né? No paciente diabético nós temos uma deficiência na defesa desse indivíduo, né? As células não estão trabalhando conforme deveriam, principalmente as células de defesa, e eles têm também um problema principalmente de circulação, né? Circulação sanguínea, porque existe uma doença dentro do diabetes causada por esse diabetes chamado microangiopatia diabética. E a microangiopatia diabética é uma condição que faz com que haja uma diminuição na circulação, principalmente circulação periférica. Então, os microvasos, né, as arteríolas, as vênulas, acabam não conseguindo levar oxigênio e nutrientes para as regiões mais periféricas do nosso corpo. E com isso, né, nós sabemos que o indivíduo, quando ele se corta, quando ele tem algum processo agressivo no tecido, ele precisa, nós já falamos sobre o processo inflamatório, e o processo inflamatório é um processo totalmente dependente de vasos sanguíneos, de microvasos, de células de defesa. A partir do momento que o indivíduo não tem condições de chegar com essas células de defesa no local, porque não tem uma circulação sanguínea adequada no local, obviamente que ele também não vai ter uma cicatrização bacana, ele não vai ter uma cicatrização ideal e adequada. Então, uma condição circulatória alterada no próprio diabetes ou arteriosclerose ou algumas anomalias venosas faz com que a cicatrização da ferida ela não ocorra da forma adequada, né? Isso pode levar a problemas bastante graves para o paciente, ok? Existem alguns fatores locais. Dentre os fatores locais, o principal fator que pode impedir um processo cicatricial no local é uma infecção. Então nós falamos que toda vez que você tem um processo infeccioso, você tem micro-organismos na região, enquanto o seu organismo não conseguir eliminar por completo esse processo infeccioso, você não consegue cicatrizar. E nós falamos que a partir do momento que você não consegue cicatrizar, essa inflamação persiste. E aí ela deixa de ser só uma inflamação inicial aguda com a cicatrização posterior e ela passa a se transformar em uma inflamação crônica. Daí o processo não termina. Enquanto você tem o processo infeccioso, você tenta cicatrizar, não consegue, e aí você vai tentando e não consegue, acaba destruindo mais tecido, e nós já falamos que isso se transforma em uma inflamação que pode não ter fim, uma inflamação crônica que vai ser agora a grande causa da doença, vai ser a própria inflamação, porque ela vai ajudar a destruir e não vai conseguir reconstruir o local. Então a infecção é um do fator local que mais influencia no processo de cicatrização da ferida. Existem alguns outros fatores, como fatores mecânicos, por exemplo, que é a movimentação do local. Então, dependendo do local onde você tem o machucado,
Então vai ser um local que se movimenta muito, o teu organismo movimenta muito, então é um local de dobra, por exemplo, de braço, em locais das mãos, dos dedos, onde você tem as dobras dos dedos, que pelo causa do próprio movimento que muitas vezes você faz, você acaba interferindo nessa cicatrização. Um outro fator local importante é a presença de corpos estranhos. Dependendo do corpo estranho, ele não vai deixar cicatrizar o local, vai sempre existir lá um corpo estranho, uma infecção muitas vezes no local, e por vezes você tem que fazer a remoção desse corpo estranho, né, para que possa ter a cicatrização normal. Também depende muito alguns fatores como o tamanho, a localização, o tipo de ferida. Tem vários tipos de ferida, não é só a ferida causada por um bisturi, pode ser uma ferida causada por um câncer, por exemplo. Tudo é complicado aí, então nós teríamos que ver, cada caso é um caso, não vamos discutir com relação a isso, né? Existem aquelas úlceras em pacientes que ficam por muito tempo acamados, as chamadas úlceras por pressão, são diferentes, são fatores diferentes, mas são fatores locais que influenciam bastante na cicatrização da ferida, tá ok? Ele não tinha falado, mas no outro slide falando que locais onde normalmente você tem também mais vasos sanguíneos são locais que normalmente cicatrizam melhor. Isso já tínhamos falado sobre o diabetes, então já dá para entender que no diabetes a pessoa tem menos vasos sanguíneos periféricos, ou na verdade não tem menos vasos. Tem vasos, mas os vasos não conseguem carregar tanto sangue, vamos dizer assim, porque ele tem um estreitamento na luz desses vasos por causa da microangiopatia. Então, aí a partir do momento que ele não tem muito sangue, a cicatrização acaba sendo pior. Locais onde tem mais sangue, acaba a cicatrização sendo mais rápida, né? Existem algumas complicações nesse processo de cicatrização. Então, vamos dizer assim, você teve uma cicatrização e essa cicatrização complicou. As 3 principais complicações que nós temos na cicatrização ou uma formação deficiente da cicatriz, ou uma formação excessiva dos componentes de reparação dessa cicatriz, ou uma formação de contraturas, né? A contração exagerada dessa cicatriz. Com relação à formação deficiente da cicatriz, nós temos dois tipos de complicações relacionadas a isso. Uma que nós chamamos de deiscência da cicatriz ou ulceração da ferida. Então, o que seria a deiscência? A deiscência é quando você tem a abertura do processo de cicatriz. Então, a cicatriz estava fechada e, de repente, ela abriu, né? Aquilo você já deve ter muito ouvido falar. As pessoas falam assim que rompeu os pontos ou abriu os pontos. Isso acontece muito, principalmente em cirurgia abdominal. Então, você tem a abertura, aí tem uma imagem com a abertura dos pontos. Os pontos estavam fechados e, de repente, por pressão interna, muitas vezes esses pontos se romperam e houve uma deiscência da sutura. E aí, por vezes, essa cicatrização que antes estava por primeira intenção, agora acaba sendo uma cicatrização por segunda intenção. Então, os locais onde você conseguiu primeira intenção ficaram bonitos, com uma linha cicatricial, enquanto que os locais onde você tem a cicatrização por segunda intenção já não vai ficar uma cicatriz das mais bonitas, né? Então, isso é uma deiscência da cicatriz, né? Deiscência no caso aí da sutura. E existe aqui a ulceração de ferida, é quando você tem uma ferida que vai se ulcerando. Um exemplo clássico é o pé do diabético. Então, ele tem uma ferida, a tentativa de cicatrização, mas não é possível essa cicatrização porque não chega célula de defesa, porque não chega sangue, oxigênio no local, e essa ferida por vezes se contamina e ela ulcera. Então isso também é um problema muito grande, né, no processo cicatricial e que pode levar o indivíduo até a perda do membro, ok? Com relação à formação excessiva, nós temos aí 2 tipos principais de formação excessiva. Não se sabe exatamente por que acontece, acredita-se que tem um fundo genético aí, tanto é que muitas dessas cicatrizes que ficam excessivas, elas acontecem em afro-americanos, em afrodescendentes, descendentes de asiáticos também, então acredita-se que tenham bastante um cunho genético aí, né? Existe uma cicatriz chamada cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz que é grande, ela é elevada, mas ela não ultrapassa a borda do tecido, da lesão original.
Então ela é simplesmente elevada. Então nós chamamos essa cicatriz de hipertrófica. E existe uma cicatriz que ultrapassa os limites da ferida original, ultrapassa as bordas da lesão. E essa outra é chamada de queloide. Então a diferença básica entre a cicatriz hipertrófica e o queloide, na verdade, é o tamanho, né? Uma não ultrapassa a borda, a outra ultrapassa a borda, mas os dois processos têm uma formação excessiva de tecido colagenoso, uma formação excessiva de colágeno no local. Como eu disse, acredita-se que por determinação genética ela aconteça e aí forma-se esse tipo de cicatriz alterada, tá ok? E por um exemplo aqui, né, duas cicatrizes relacionadas à cesariana, uma cicatriz, a primeira é uma cicatriz hipertrófica, né, então ela é só uma cicatriz elevada, e a outra já é um queloide, você vê que ultrapassa o limite, as bordas da lesão, que antes essa lesão era uma lesão linear e ela ultrapassou bem as bordas da lesão. Ali é um exemplo clássico de queloide, tá ok? E existe a formação de contraturas, é a contração da ferida. Existe uma contração normal no processo de cicatrização, né? Quando as fibras colágenas vão ficando na forma horizontalizada, normalmente elas sofrem esse processo de contração, tá ok? Mas não chega a deformar a ferida. A partir do momento que você tem uma deformidade da ferida e dos tecidos circunjacentes, nós chamamos isso de contratura, ou seja, nós temos a formação de uma contratura. Normalmente essa contratura ela ocorre principalmente nas regiões de palma da mão, na sola dos pés e em locais onde houve muita queimadura, né? Então, locais queimados, normalmente você tem uma contratura da cicatriz por falta de tecido, simplesmente não tinha tecido para se formar, e uma das maneiras de se fechar o local é exatamente contraindo demais essa região, o que pode dificultar por vezes lá no movimento dos membros que foram afetados e assim por diante, né? Das mãos, dos pés, dependendo de onde ocorreu essa contratura, ok? Então temos um exemplo de uma queimadura aí ampla onde houve essa formação de contratura, tá ok? Com relação à cicatrização, acho que é esse o nosso assunto. Nós tínhamos começado a falar na sala de aula, acabamos não terminando, não esgotando totalmente o assunto, e eu acredito que com essa aula aqui para vocês vai facilitar o estudo de vocês. Agora, todas as semanas, enquanto nós mantivermos ainda nesse nosso isolamento social por causa do Covid, nós vamos toda semana, nos horários das aulas, postando essas aulas para vocês. Eu vou continuar os assuntos, nós vamos falar sobre mediadores, na próxima aula, mediadores químicos da inflamação, sobre dor no processo inflamatório, e continuando o assunto. Enquanto nós não tivermos aula presencial, nós vamos dando a aula online e sempre fazendo algumas questões relativas à aula que foi dada. Tá ok? Agradeço vocês terem assistido, a atenção de vocês. Mantenham-se isolados e vamos esperar que tudo melhore. Tá ok? Obrigado.